Olá, meus amigos. Minha voz tá bem sexy, né? Fala a verdade. Eu não pude postar nenhum vídeo semana passada porque não tava dando pra falar sem tossir. Começava a falar muito, começava a tossir. Acabou que eu peguei esse maldito vírus, né? COVID. Mas eu tô bem, só tô assim de quarentena. É de quarentena que fala, né? Tô de castigo aqui em casa sem poder sair pra lugar nenhum desde a semana passada. Eu fui diagnosticada sexta-feira, mas eu já tava ruim desde terça. Então, eu não pude postar nenhum vídeo por causa disso. Eu tomei a vacina, tomei o reforço, né? A vacina de reforço, então eu tô bem. Só os sintomas são terríveis, como de uma gripe muito forte, mas só que demora pra sarar, sabe? Ai, tem sido assim, desgastante, mas tá tudo bem, né? Eu vou voltar em seguida com uma história, mas eu queria fazer um comentário com você que eu considero extremamente importante para abrir a tua visão em relação ao mormonismo, se você realmente quiser entender melhor como é que funciona, como é que funcionava, de onde veio a igreja, cuja versão você conhece aí no Brasil e em outras partes do mundo. A igreja hoje, a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, hoje. Tem essa série que está passando no Hulu, chamada Under the Banner of Heaven. Traduzida, literalmente, você diria sob o estandarte do paraíso. É uma série baseada em fatos reais, tem este livro que foi escrito há muito tempo. Eu não sei se essa série está passando no Brasil ainda, mas se não está, vai passar. E eu te sugiro fortemente que você assista. Eu tava assistindo agora, eu vou deixar na descrição do vídeo o nome, tá? Eu vou deixar em inglês e vou colocar em português a provável tradução que eles vão fazer, porque às vezes a tradução do título não é literal. Eu acabei de assistir o episódio 6 e... Então eu queria falar um pouquinho com você sobre isso. Eu já falei pra você aqui sobre o sacrifício de sangue. O sacrifício de sangue tá lá em The Journal of Discourses. É um ensinamento oficial da igreja original. Começando com Joseph e continuada por Brigham Young e os outros profetas até o início da década de 90. Como é que funcionava originalmente o sacrifício de sangue? Se você fizesse os convênios na igreja, não te esquece, a mulher obediente ao marido, baixando a cabeça, mudou recentemente agora, a mulher não faz convênio com o marido, ela faz diretamente com Deus, mas até muito recentemente ela fazia um convênio com o marido. Então a mulher teria que cumprir aqueles convênios certinhos que ela faz no templo, ela teria que apoiar o sacerdócio de uma forma impecável, sem questionar, sem contrariar, fosse lá o que fosse que o sacerdócio, portador do sacerdócio na casa dela decidisse fazer. Se você se afastasse da igreja ou dos princípios, dos convênios que ela faz que você faz dentro do templo, convênios que são pactos. Pactos literalmente de sangue. Até o início da década de 90, eu vou chegar lá. Então, se ela quebrasse esses convênios, ou se o homem quebrasse esses convênios... na verdade, você não precisava nem se afastar da igreja. Só em quebrar alguns convênios que você fez no templo, já te colocaria sob o estandarte do paraíso. A única forma de você ser purificada deste pecado, do pecado de quebrar os convênios que fez no templo, era sendo morta, sendo assassinada por portadores fiéis do sacerdócio, ou assassinado. Nessa série que eu tô te comentando, mostra bem claramente como isso acontecia.
Você precisa entender que o Blood Atonement, ou o sacrifício de sangue, era um princípio que andava lado a lado com... Você tinha aqui o sacrifício de sangue, Blood Atonement, poligamia e sacerdócio somente aos brancos. 3 coisas, 3 princípios, doutrinas extremamente importantes na igreja original. Sacrifício de sangue é uma doutrina que ensina o seguinte: existem pecados, presta atenção que isso é oficial, tá lá no The Journal of the Courses, dá uma olhada, pesquisa. Existem pecados que o sacrifício expiatório de Cristo não cobre. O único modo pelo qual você pode ser purificado daqueles pecados e não perder a tua exaltação é sendo morta ou morto, sendo assassinado pelas mãos de homens. Essa série aqui, por exemplo, mostra uma mãe jovem com uma filhinha de acho que 18 meses. Família Lavery era uma família aqui em Salt Lake, real, essa história é real, tá? Não é ficção. Família Lavery aqui em Salt Lake na década de 90 era uma família extremamente importante na igreja. Eles eram aquela família exemplo, aquela família que fazia tudo certinho. Só que algumas coisas começaram a incomodar os filhos. Eles tinham, o casal tinha, deixa eu ver quantos filhos, todos filhos homens, nenhuma filha mulher. 5 ou 6 filhos homens. E eles começaram a questionar. Eles nasceram e foram criados na igreja. Começaram a questionar, tá, mas peraí, como assim o sacerdócio foi dado aos negros? Em 1978 isso aconteceu. Como assim o sacrifício de sangue foi abolido? Não está acontecendo, pelo menos não da maneira como era anteriormente. Eles começaram a questionar, eles começaram a pesquisar a real história da igreja. E eles se deram conta que o evangelho restaurado por Joseph Smith originalmente trouxe poligamia, sacrifício por sangue e sacerdócio somente aos brancos. Ponto final. Esses irmãos chegaram à conclusão, esses irmãos da mesma família, chegaram à conclusão de que a igreja havia sido modificada para se ajustar às demandas sociais e políticas da época. Então, eles começaram a ver a igreja, a versão que você conhece hoje, como apóstatas, como uma versão apóstata da igreja original, do evangelho que Joseph Smith foi chamado para restaurar. Então, foi tudo adulterado agora por homens que sucederam ele. Começando quando eles aboliram a poligamia, porque eles não tiveram mais escolha. A gente está falando aqui da década de 80. Então, o que acontece? Uma das esposas desses irmãos, a esposa do irmão mais jovem, ela era muito esclarecida, ela tinha feito faculdade, ela vinha de uma família de pais que acompanhavam as mudanças da igreja sem o menor problema, sem questionar, e estava tudo bem. E ela começou a ver que o marido dela e os cunhados estavam voltando para as origens fundamentalistas da igreja. Ela se apavorou. Ela e uma outra cunhada, elas começaram a ficar muito preocupadas e muito assustadas, porque eles começaram a querer praticar poligamia, alegando que tinham recebido revelação direta de Deus, que realmente a igreja atual havia sido corrompida por homens, mas que eles deveriam seguir o que Joseph instituiu, mesmo contra o governo, contra as leis do governo, porque eles deviam obediência a Deus antes de a qualquer outro homem. Então elas se preocuparam, elas foram pedir ajuda para as autoridades. A esposa do irmão mais novo, ela foi com o marido conversar com autoridades gerais. Eles concordaram em se encontrar com eles, eram 2 homens. E o marido dela demonstrou o que ele realmente pensa, o que ele realmente acha. Ele desafiou a maneira como a igreja atual estava sendo administrada. E ele acabou se retirando da sala e ela ficou ali. E ela pediu
Presta atenção comigo do perigo que existe quando você coloca a tua vida e as tuas decisões nas mãos de outras pessoas por acreditar que aquelas pessoas falam em nome de Deus. Ela pediu para aquelas autoridades gerais autorização para se divorciar do marido. A resposta que ela recebeu das autoridades gerais foi que ela não deveria fazer isso, porque ela fez um convênio eterno com o marido no templo. E que Deus ia abençoá-la. E mais, eles deram uma bênção nela. E disseram a ela que ela estava sendo chamada por Deus para ajudar o marido e os irmãos do marido a voltarem para o caminho certo. Era um chamado de Deus. Ela aceitou como sendo a palavra de Deus que veio para ela. Então ela não se divorciou do marido e ela continuou questionando e criticando a maneira como o marido e os irmãos estavam querendo viver o evangelho. Resultado, isso é tomado como rebeldia, eles chamam de fornicação. Não que ela tenha tido relações sexuais fora do casamento, mas o fato dela estar contrariando o sacerdócio colocava ela sob o estandarte do paraíso, sacrifício de sangue. Para ela não perder a exaltação, eles teriam que matá-la. Então eles foram até a casa dela, ainda na série ainda estão tentando descobrir quem foi que fez, mas veio dessa família, que havia também outras pessoas que concordavam com eles e começaram a se unir a eles, tá? Foram até a casa dela, mataram ela e mataram a bebezinha dela, que acabou sendo decapitada. Se você for muito fanático, você pode chegar e justificar essa atrocidade, esse crime, essa barbárie, e dizer, não, mas foi a vontade de Deus. Ela foi exaltada porque ela foi tão valente no testemunho dela. E se você tem essa mentalidade, eu espero que você nunca cruze o meu caminho, porque a gente não vai se dar bem. Por que eu disse que o sacrifício de sangue era praticado pela igreja até o início da década de 90? Se você passou no templo antes de 1992 ou 3, eu passei em 93 e já tinha saído esses sinais. Mas até ali você fazia convênios no templo, pactos, de que se você revelasse quaisquer coisas que acontecessem dentro do templo, você teria a tua garganta cortada, o teu coração arrancado do teu peito e os teus órgãos arrancados do teu abdômen. Isso é sacrifício de sangue. Você fazia um pacto com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias que você obedeceria o sacrifício de sangue. É essa igreja da qual você faz parte. Claro que isso ficou muito assustador. Primeiro eles tiveram que abolir a poligamia por pressão literal do governo, que ameaçou confiscar da igreja todos os bens que ela tivesse acima de $50 mil, que para a época, não lembro o ano agora, era muito dinheiro. Então eles teriam um prejuízo financeiro muito grande. Então Wilford Woodruff recebeu a revelação de que a poligamia deveria ser banida temporariamente. Alguns continuaram ainda praticando a poligamia, inclui John Taylor e outros aí. Acho que é John Taylor. Incluindo Wilford Woodruff. Eles continuaram praticando a poligamia por um tempo escondido do governo. Porque eles acreditavam que você deve obediência a Deus primeiro, depois ao governo. Continuaram tomando esposas espirituais. Coloca aí adolescentes, coloca aí, usa a tua imaginação, porque foi isso que aconteceu. Então a poligamia teve que ser oficialmente abolida por pressão do governo. Agora vem o sacerdócio aos negros e o fato deles não poderem entrar no templo. Eu já te contei isso, em 1978. Spencer W. Kimball, ele não teve opção porque o governo brasileiro, eles tinham acabado de construir o Templo de São Paulo, estava pronto para ser aberto, só que não poderiam entrar negros no templo. O governo brasileiro fincou o pé e falou, então se não podem entrar negros, a gente vai conversar sobre o direito que vocês vão ter de pregar
essa igreja aqui no nosso país. Ou eles aboliam a segregação espiritual na igreja, ou o Templo de São Paulo teria que fechar as portas. E agora os missionários iam ter mais dificuldade de entrar no país. A maioria dos missionários eram americanos, porque a igreja estava muito novinha ainda no Brasil. O governo brasileiro ameaçou cortar. Eu já falei sobre isso, já fiz um vídeo sobre isso. Esse documento oficial está na descrição do vídeo, você pode acessar. Agradeço ao governo brasileiro da década de 70 pelo fim da segregação espiritual na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não foi revelação de Deus porcaria nenhuma. Então tá, a poligamia já foi abolida, agora o sacerdócio aos negros. Sacrifício de sangue continuou sendo doutrina escondidinha, não é algo que ninguém te ensina na escola dominical não, amigo. Pode esquecer. Não está à disposição em qualquer site autorizado pela igreja não, porque isso tem que ficar debaixo dos panos, é muito sujo, tem muito sangue escondido por trás dessa doutrina. Então no início da década de 90, vamos parar de assustar as pessoas com esse negócio de cortar a garganta, arrancar o coração. Tira o sacrifício de sangue e joga para debaixo do tapete. Faz de conta que ninguém sabe sobre isso. Joseph Smith tinha um capanga que ia lá e matava as pessoas que quebravam os convênios. Que na época nada mais era do que a poligamia. Era esse o segredo que ele tinha de mais importante para guardar, para esconder. Em um determinado momento dessa série, um outro grupo fundamentalista da igreja fala sobre o vinho, e fala para um outro membro da igreja que não bebia, né? Ele fala assim, como assim você não bebe? Você precisa entender que Joseph não recebeu revelação sobre o álcool, sobre o uso do álcool. Ele teve que falar aquilo que ele falou e colocar aquilo na palavra de sabedoria por causa do movimento de temperança da época, irmão. Pode tomar o teu vinho, Joseph estava bebendo. A última bebida que ele tomou na prisão antes de ser assassinado, covardemente. Ele foi um covarde, não as pessoas não. Tô falando dele, porque ele tentou fugir pela janela, né? O Deus Mormon não poupou ele de ser massacrado pelos inimigos e assassinado. A última bebida que ele tomou na prisão, junto com John Taylor, Hiram e o outro, foi vinho. Então, se você assistir essa série, você consegue abrir a tua visão para o que realmente é o mormonismo, para o que está na raiz, tá? É claro que a igreja cresceu, é claro que o capitalismo sempre sustentou ela desde os dias de Brigham Young, que fez um pacto, né, com os índios para que roubassem todas as pessoas que atravessassem aqui o Vale do Lago Salgado e que fossem lá e matassem eles e tirassem tudo deles. Roupa, cavalo, tudo que pudessem. E que a igreja então compraria aquelas coisas deles. Qual era a justificativa de Brigham Young? Eles eram gentios, eles não eram da igreja Mormon. E os gentios foram os responsáveis pelo assassinato de Joseph. Então é um mandamento de Deus que você mate os gentios que caem nas tuas mãos, porque eles vão ter chance de serem purificados do pecado da semente deles. Então tá, eu precisava te comentar sobre isso. Eu vou colocar na descrição do vídeo o nome dessa série, se ela sair no Brasil. Se ela sair não, ela vai sair no Brasil. Se é que já não tá passando, se você souber, avisa a gente aí, por gentileza, nos comentários do vídeo, tá? Assiste, conhece a instituição da qual você faz parte, tá? Eu volto já com a história de um brasileirinho querido. Obrigada por me escutar, meus queridos. Volto já já.